Boa noite, povo. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um sorteio do Desafio da Camisa. Nesse Dia das Mães, 14 de maio de 2023. Então, para você, mãe, parabéns pelo teu dia. Tá aí com as bochechas tudo riscadas de tanto beijo que ganhou hoje. Muitos presentes. Tá aí que não aguenta olhar para os presentes que ganhou, né, Cristian? Algumas, pelo menos. Aí tem as mães modernas que ganham um presente moderno, né? Ganhou um que pode ser um presente moderno, um tablet. Aliás, o Ali deve ter vendido vários lá, celular, Um iPhone, um né? Um iPhone, iPhone essas desses coisas aí, novos tá aí. cheio de presente aí. E É. tem aquelas mães raiz também, né? Uhum. Aquelas mães que E ganha um pé de moleque. uma cacharel, um Slack boca de sino. O que mais que tem? Quando que a mãe usava aquele Slack boca de sino, parecia que estava arrastando dois pistões em volta ali. Pensa, a mãe com uma cacharel nova, Eu um não quero Slack, imaginar, não. um Slack boca de sino, Bonito, aquele, né? aquele tamanco feito com angico, pesava 18 quilos cada tamanco. Mas forte, então, né? Forte, Mas forte. tinha disso Tinha, também. tinha. Enfim, para todas as mães aí do grupo que ganharam, se alguém não ganhou presente, mas com certeza os filhos devem ter lembrado desse dia tão especial aí, dedicado a todas as mães aí. Então, para vocês, mamães do grupo aí, parabéns. Para vocês que ainda não são mamães, mas quando que estava o Dia dos Pais, eu disse parabéns para aqueles que estavam treinando para ser pai. Então, vamos dizer o É. mesmo. Parabéns para as meninas, moças aí que estão treinando para ser mãe um dia, né, Christian? Quem sabe? Tem lá uns 7, 8. Depois que chega nos 7, já pode pensar em parar, mas até os Já 7. começa a encher o saco também, né? Daí, melhor um ou dois no máximo hoje em dia. Então tá, gente, parabéns para vocês aí, mais uma vez, sério mesmo, a gente fica feliz pelo Dia das Mães aí, parabéns para todas as mães. Tivemos lá na sogra hoje, então já fomos ver a sogra, já vimos a dona Maristela também, vimos aí. Não damos presente para ela, né, Cristian? Quer dizer, um Não. presentinho ali de levezinho, mas tudo bem. Né? Fomos lá dar uma passada lá na mãe também, fomos lá ver a Vétia lá, a Vétia tava contente lá, tava com um monte de garrafa em cima da mesa lá. Ela me disse que ontem de noite fizeram a festa lá. Né? Fazer Ela, o a quê, né? Marlise, o Edson, não sei mais quem lá. E eu de plantão. Tem desses também, É, né? e tudo é folga. Eu tava de folga ontem, era para trabalhar, mas depois a empresa cancelou. Mas não me convidaram, vou fazer o quê? Pensa, ganhou o prêmio do sindicato e não foi convidado. Tudo bem. Então tá, gente. Antes de começar, olha só. A surpresa que o Christian anunciou semana passada, então tu vai apresentar agora a surpresa aí. Essa é a bola da Série A do campeonato, né? Que a gente Aquela tá que o fazendo. Luiz Adriano não consegue chutar para dentro É do gol. verdade. Mas aqui, ó, a gente vê o defeito que ela tem. Eu comprei na loja da Nike e olha só, tu que foi goleiro, tu entende bem. Olha o defeito que tem essa bola. O defeito é que, É. pra mim, o defeito dela é que ela é redonda. Não, ela é muito redonda. Esse é o problema dela. Esse é o problema de Inter e Grêmio nesse campeonato. É muito redonda essa bola. É. Dá uma Acho que, olhada. acho que os times lá tinham que jogar com a bola do Kiko, né? É, mais ou menos isso. O Kiko, que sempre queria uma bola quadrada, eu acho que essa bola tem que dar pro Grêmio e pro Inter lá. Mais porque ou menos isso. Tá feia a situação dos times lá. Então essa era a surpresa, o Cris queria apresentar a bola do Campeonato Brasileiro. Não é made in China, ué. Não, essa aqui é oficial. É Essa aqui oficial mesmo? Na loja da Nike mesmo. Então se agora vocês não fizerem gol ou jogar mal, não tem mais desculpa da bola. Ah, isso é verdade, isso é Ô verdade. Lauri, nós ainda temos uma desculpa, porque no nosso tempo tu sabe como é que eram as bolas, né? Tinha que arrumar lá no sapateiro do Icá, porque cada jogo furava. Metiam numa cerca que tinha perto do campo lá. É, mas Mas essa aqui enfim, é show de essa é bola. a essa bola aqui. oficial. Como é que pode alguém não conseguir fazer gol com uma bola dessa? Até eu ia fazer gol com uma bola dessa. Pois daqui. é. Então tá, essa era a surpresa que o Cris queria apresentar para vocês e mostrar que agora tá com a bola do Campeonato Brasileiro. Pessoal, essa semana aqui nós temos dois assuntos antes de nós partir para o sorteio. O primeiro deles, a gente recebeu... Vocês sabem que eu sempre sou muito franco naquilo que eu faço. Sempre sou muito aberto a opiniões e tudo mais. Então, nessa semana, ainda na segunda-feira, a gente recebeu, vamos dizer, uma sugestão, uma reclamação, uma suposição. A Roseli me disse que era para mim dar uma olhada nos sorteios que nós estávamos fazendo, porque havia um erro nos nossos sorteios.
É claro que eu olhei os sorteios que a gente fez, não só os desse ano aqui, eu tenho todos os sorteios do ano passado, estão todos na nossa página lá no YouTube. Então eu olhei alguns ali e não percebi nada de errado. Mas ela supôs, ela viu lá que tinha um suposto erro que a gente estava cometendo nos nossos sorteios aqui. E ela pediu para eu rever isso, que poderia gerar uma certa confusão. Alguém podia começar a reclamar da maneira como nós estava fazendo o sorteio. Então assim, ó, o que acontecia era o seguinte, vocês devem ter, talvez vocês também perceberam, que assim, logo que o Christian pegava o nome daquele que nós sorteávamos aqui, o Christian ia de pé aqui do lado da mesa aqui, e antes de sentar, ele passava a mão por baixo da mesa, dando a entender que talvez, nesse gesto de voltar para sentar do meu lado aqui, ele poderia trocar o nome de quem tivesse sido sorteado, ou seja, ele já tivesse na mão um ganhador ali que ele já tinha na mão e que ele queria, no caso, que ganhasse. Eu não preciso nem dizer aqui que isso jamais eu ia permitir que fizesse isso. A bruta da acusação. Eu acho assim, ó, desde não que eu fui contra a sugestão dela, eu gosto que vocês opinem. Só que assim, ó, só respondendo lá para a Roseli, eu já conversei com ela, e para todo mundo do grupo, qualquer um que, se por acaso também desconfiaram que a gente estava fazendo uma manipulação aqui, eu quero que vocês fiquem cientes que nós não fizemos isso. Eu não iria permitir que fizessem isso, jamais. Se era para mim enganar alguém, eu não iria fazer isso aqui. É claro que de repente a gente errou na maneira que a gente fez aqui, a gente não se tocou desse detalhe, de quando ele sentasse. Mas se alguém desconfiou, além da Roseli, que nós estávamos tentando manipular ou manipulando os sorteios aqui, eu quero que vocês saibam que eu não faria isso jamais. E não iria permitir caso alguém sugerisse isso. A gente já faz isso há 3 anos aqui, e vocês sabem que eu sempre fui bem transparente naquilo que eu pensava, naquilo que eu queria expor a vocês, naquilo que vocês participavam aqui com a gente aqui. E vocês lembram que lá no primeiro ano, lá nós fazíamos um sorteio diferente, não era por sorteio, era quem respondesse primeiro. Então, seguindo assim, como vocês sabem que eu aceitava sugestões, foi por sugestões de vocês mesmos que a gente começou a fazer o sorteio com os acertadores da pergunta. Vocês lembram que lá no começo era quem respondia primeiro, eu dava um sinal no celular e quem respondia primeiro ganhava o sorteio daquele dia lá, ou seja, era o candidato, marcava ponto para ganhar a camisa no final do ano. Aí o pessoal todo, vocês também lembram que vocês, como o Nino acertava muito, muita gente começou a desconfiar que a internet dele era mais rápida e não sei o que, algumas coisas assim. Eu nunca concordei com isso, mas quando sugeriram de fazer sorteio com os acertadores, eu prontamente atendi. Naquele momento, como o jogo tinha começado com aquelas regras, eu não poderia mudar no meio do jogo as regras, ou seja, no meio do campeonato mudar as regras. Não, o Nino está ganhando, eu vou mudar agora porque alguém não está ganhando. Eu não poderia fazer isso. Então eu simplesmente inserei aquele desafio naquele ano lá, 3 anos atrás. Então eu inserei, o Nino estava em primeiro lugar, e vocês também lembram que eu entreguei a camisa para o Nino como combinado no começo. Eu não poderia mudar as regras para aquele campeonato lá, porque mudar as regras do meio do jogo não é possível fazer. Ou seja, eu não acho ético. Então eu não mudei as regras daquilo, porque nós tínhamos começado de uma maneira e eu achava que tinha que terminar. Mas como muita gente reclamou, então eu inserei o desafio naquele ano lá, e vocês lembram que eu entreguei a camisa para o Nino na festa lá do final do ano. Depois, seguindo sugestões de vocês, a gente começou a fazer o sorteio aqui. Eu quero que vocês, caso vocês tivessem visto isso também, vocês poderiam ter se manifestado antes também. Eu quero que vocês participem, que vocês se manifestem. Aliás, essa reclamação aí da coisa Roseli serviu para nós ver aqui que talvez a gente estava fazendo errado a maneira que estava fazendo. Mas isso não quer dizer que nós estávamos manipulando. Nós jamais pensamos em só passava manipular. por baixo até para fazer um certo suspense, né? Porque eu pego na mão aqui, digamos que fosse, né? Alguém poderia já ver o nome, talvez, pelo que sobra. Isso, né? era até para fazer um suspense, então eu escondia. E vocês lembram também que quando eu estava sozinho, às vezes que o Christian não estava, eu escondia aqui do lado, aqui no sofá, eu pegava daqui o nome. Então, se fosse para manipular, seria muito fácil. Eu podia botar um nome fora do pote aqui e pegar aquele de fora.
Mas eu jamais faria isso e jamais pensei em fazer isso. E para evitar que mais alguém, de repente, desconfie da maneira como é feito o sorteio, então a partir de hoje a gente vai fazer de maneira diferente. Todos os sorteios eu procurei ser transparente o mais que eu podia, mas eu não me toquei desse detalhe. De repente a gente errou aqui quando fez, mas nós nem pensamos nisso. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer o sorteio. E outra coisa, eu não quero que vocês fiquem quietos. Quando vocês perceberem, que nem a Roseli percebeu ali, vocês se manifestem, xinguem, não tem problema nenhum. Xinguem, se manifestem, tá dentro, será que não tem Se vocês desconfiarem de qualquer coisa, vocês têm toda a liberdade para dar um grito lá que a gente vai procurar corrigir. Assim como eu já corrigi algumas coisas que vocês achavam que estavam erradas. Uma delas, que eu acabei de citar, é a questão lá do sorteio que nós fazíamos no primeiro ano. Então, a partir de hoje, só para vocês ficarem bem cientes, a gente vai fazer um sorteio. O Christian vai ficar com as mãos por cima aqui, para ninguém desconfiar que de repente nós estamos manipulando o sorteio. O sorteio nunca foi manipulado e jamais será enquanto eu comandar esse grupo, tá? Beleza? Se é para manipular, daí eu tô fora, eu sou o primeiro que eu vou sair, se é para manipular alguma coisa. E outra coisa, se vocês perceberem que tiver certeza que tem um erro, a gente perde a confiança. A gente perde a credibilidade e isso eu não quero, eu não preciso disso. Então a gente vai fazer bem mais transparente, vamos corrigir esse erro aqui, que a Roseli viu que nós estávamos fazendo de uma maneira errada, então a gente vai corrigir isso a partir de hoje. Um segundo assunto pessoal, nessa semana a Inês acabou saindo do grupo. Ela não expôs o motivo, apenas colocou assim que era por motivos pessoais, então... Tudo bem, como aqui nós somos um grupo democrático, ninguém é obrigado a participar, ninguém é obrigado a ficar. Se alguém não estiver gostando, se alguém acha que não precisa participar, a gente não vai obrigar ninguém. Nós estamos num país livre, um país democrático, e aqui no grupo não é diferente, participa quem quer. Se de repente alguém está se achando incomodado, que não quiser mais participar, não tem problema nenhum, é só avisar aí que a gente tira do grupo sem problema nenhum. Claro que a gente não gostaria, né, Cristian? A gente gostaria que todo mundo participasse. Como eu sempre falo desde o começo lá, que não tem graça se vocês não participar. O bom é quando todo mundo participa. E quando sai alguém, que nem a Inês agora saiu, aliás, já é a terceira vez que ela saiu, 2 vezes eu coloquei de volta, e agora pela terceira vez ela saiu, não sei qual é o motivo. Eu acho que deveria ter se manifestado mais, explicado por quê, mas ela não fez isso, então eu entendo, tranquila, não tem problema nenhum, não estou com nenhuma mágoa dela também, e a hora que eu resolver, eu vou cruzar o lago e vou lá comer uma carne lá na casa dela, que ela não pensa que por isso ela vai se escapar. Beleza, gente? Isso, Cristo. Alguma coisa que tu queira acrescentar? Bom, a família talvez nunca esteve tão unida. Vamos falar sério agora, né? A gente tem o pessoal de Aratiba, tem o pessoal de Jaraguá, a gente tá unido por causa do bolão. Entendem? É só por isso. Por causa da festa também. Então, exatamente. A gente não. Por isso que eu não gostaria, que eu já expliquei o motivo também. Porque quando eu estava afastado lá durante a pandemia, né, era uma coisa que eu queria, e mesmo porque naquele ano ficou para eu responsável para organizar a festa, eu queria que todos participassem, mas eu queria mexer com todo mundo durante o ano todo. Para chegar lá no dia da festa já com um agito de alguma coisa. Então, por isso que surgiu a ideia aí do bolão. Então, se fosse para mim manipular, segundo que nem a Roseli supôs que poderia estar acontecendo, tô fora, eu não faria jamais. Pode esquecer que daí... Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Então é isso, gente. Mas eu quero, assim, que vocês participem, que vocês perceberem, que nem a Roseli percebeu ali, que tem alguma coisa suspeita, que vocês acham que não está certo, por favor, gritem de lá. Que nem eu disse para a coisa Roseli outro dia, 60 e tantos olhos enxergam melhor do que 6, do que os meus do Cris e da Maristela. Então vocês, por favor, falem lá, que daí nós vamos corrigir, caso a gente estiver fazendo alguma coisa de errado. Mas o erro que nós estava cometendo aqui, eu quero que vocês saibam que não houve manipulação nenhuma. Nenhuma. Isso não preciso nem falar aqui. Se eu suspeitasse de alguma coisa manipulada, eu seria o primeiro a cair fora. Ok? Eu jamais iria enganar vocês com uma coisinha dessas, ok? Certo, Cristian? Dito isso, então vamos para o nosso sorteio. Nesse final de semana, vocês já sabem que a Roseli comandou o desafio. E a resposta, remetia a Marta, a rainha do batom. Acho que sim. Além disso tudo que a Roseli colocou lá da Marta, ela é a rainha do batom. Aliás, nos
último ano ali de carreira dela, não sei se ela ainda está nativa, acho que sim até. Arrisco dizer Mas que estava sim. mais preocupada em mostrar os lábios dela do que propriamente jogar futebol. Eu também já tinha feito o suficiente, que nem a Roseli colocou, fez mais do que o Zico, mais do que o Pelé. Então tá tudo certo com a Marta, baita jogadora, craque brasileira, e que bom que seja assim. Tomara que apareçam mais craques. Mas hoje, Dia das Mães, podia ter um craque. Quem que se destaca hoje mais no futebol feminino? A Cristiane já se aposentou. Pois é. Eu confesso que eu não estou acompanhando muito o futebol feminino, mas então eu conheço a Marta ainda, tinha a Cristiane, tinha A formiga. a Formiga. Essa é eterna, né? Essa é a nona de todas. Mas enfim, tomara que apareça mais jogador agora que o futebol feminino está mais, como é que se diz? Desenvolvido. Né? Desenvolvido, já tem televisão, tem tudo, né? Então, que bom que é assim, que as mulheres continuem jogando futebol para a alegria de todo mundo aí. Exatamente. Então é a Marta, para quem respondeu aí, então a Roseli disse que eu também acertei. Então o Christian vai revelar aí os que acertaram a resposta da pergunta lá da dona Roseli. Vamos lá então. O Luciano. Chique. Hoje a Roseli vai ser Hoje tudo, né? hoje eu serei a Roseli. Pois é. Desculpe os outros irmãos aí, mas hoje a Roseli tem que ganhar de qualquer jeito. Juarez. Gremista. Odair. Outro gremista. Aliás, só dá Grêmio ele. Suelen. Essa eu não sei. A Júlia. Também deve ser Grêmio. Eu vi uma camisa do Grêmio. Né? A minha mãe Maristela. Essa aí, se não fosse, eu não estaria aqui. Mentira. O Murilo. Né? Murilo é puro gremista. Gremista é Ipiranga de Erechim. Eu. Colorado. Sofrendo com o Inter. Ele não ganha uma. A muito custo, né? A duras penas. Ele não ganha uma, 3 partidas que só lava ferro. O Lauri. Opa, esse é Colorado. Opa. A Lia. Colorada, opa. Colorado é Ipiranga. Edson. Gremista. Leone. Gremista também. Marlise. Marlise. Colorada. É Colorada. E a nona? A nona não sei. Torcedora da seleção da Alemanha. Então nós vamos partir para o nosso primeiro sorteio, porque isso não precisa nem levantar. Pode ficar aqui mesmo. Ficar de costa. Isso, fica aí de costas só para pegar o número. Então ele vai manter as mãos por cima da mesa hoje para não levantar suspeita de manipulação. Vamos lá, Cristian, aqui, baixo. Escolhe um aí, segura na mão. Mostra a mão que não tem nada na mão aí. Pega um. E vamos partir para o nosso sorteio. Pegou? Beleza? Mantenha em cima. Dá uma espiada aí, vê o que sai. E revela aí quem que é o vencedor. Hoje, o Lauri. O Lauri aí. O Lauri também marcando o seu primeiro ponto. Tá bem disputado esse ano aqui. A nona tem um, o Juarez tem um. Eu tenho um. Tu tem um e o Lauri hoje mais um. Pois é. Ainda sobre o sorteio, Carolina, eu pensei até em anular todos os sorteios feitos esse ano. Mas eu achei que não seria justo com quem já tinha ganhado. Porque apenas por uma suspeita não poderia anular os 3 sorteios feitos. Porque são a nona, o Juarez e o Christian não poderiam pagar apenas por uma suspeita. Então por isso que eu vou manter os 3 sorteios que foram feitos antes, apesar da desconfiança da Roseli. Beleza? Isso, Christian. Dito isso. Então hoje, mais uma vez, parabéns pelo Dia das Mamães aí. E próxima semana aí, se alguém quiser mandar uma pergunta, fica bem à vontade, manda pergunta aí que a gente vai colocar aqui para a galera aí responder. Certo, Christian? E agora, cadê a bola aí que tu tinha? A bola? Vocês É de campo ainda. jogam uma bolinha aqui. O Odair, o Vinho lá que gostam de futebol. O Edson disse que era craque lá no Ouro. Dizem, né? Então valeu, gente. Até mais, até semana que vem. Se alguém quiser mandar uma pergunta, manda até sexta-feira. Que daí a gente vai colocar aí para desafiar o grupo. Certo, seu Christian? Fechou? Tchau, boa semana a todos. A mãe, pelo jeito, cansou lá.